Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Uma História de Fé. Aproveito para convidar você para se inscrever no canal, também deixar o seu like, acionar o sininho para receber as notificações. Hoje, mais uma vez, voltamos com esse quadro dentro do canal Uma História de Fé, bate-papo, entrevistas, sobre coisas importantes, coisas que edificam a nossa vida espiritual, mas também que nos ajudam aí a trabalhar melhor as dimensões da nossa vida. Na última vez, nós falamos sobre o cuidado com a saúde psíquica, No vídeo anterior também, nós falamos sobre o cuidado com a saúde física e assim nós vamos trazendo assuntos importantes que ajudam a todos nós a cuidar melhor da nossa vida como um todo, Para servir melhor nosso Senhor. Hoje, nós recebemos, para esse bate-papo, a Regiane. Vou deixar que ela se apresente, Seja muito bem-vinda, uma alegria muito grande recebê-la aqui no canal. Benção, padre, é uma alegria para mim também, ter recebido esse convite de participar aqui do canal Uma História de Fé. Muito feliz. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Vamos conhecer um pouco sobre a história e a razão principal de a Regiane estar conosco aqui no canal, falar um pouco sobre a sua experiência de vida e também aquilo que Deus tem usado como canal de evangelização da graça, Mas peço que você se apresente, fale um pouquinho sobre a sua história, família, aquilo que vier ao seu coração. Bom, como o padre falou, meu nome é Regiane, eu sou casada com o Juliano, já faz 5 anos. A gente tem um filhinho no céu, um intercessor nosso. Eu venho de uma família de 6 irmãos, Então, meus pais adotaram 2 meninas e tem eu e meus 3 irmãos. É isso. E aí, eu sou natural de Vitória, Espírito Santo, Então, e tô nessa... depois morei em Vitória, Espírito Santo. Morei não, só nasci mesmo. E depois fui morar... O sinal é onde é meu estado também. Isso. Somos conterrâneos. É verdade. E aí, depois fui morar em São Paulo, Eu só nasci lá mesmo e fui morar em São Paulo. Eu só ia para passeio lá. Então... E como é que foi essa trajetória, assim? Depois que veio do Espírito Santo, morou primeiro aonde em São Paulo? Eu morei em Cajamar. Morei em Cajamar muitos anos, assim, em Cajamar. Depois, como meu pai, ele trabalhava, mudava a empresa mandava para outras localidades, aí a gente acabava indo até chegar em Caraguá, Mas passou por outros lugares antes. Quando veio morar em Caraguá, já era adolescente, adulta? Já adulta. Já adulta. Eu fiz minha faculdade em Caraguá, Conheci o Juliano em Caraguá, então... Sim. Aí, até a parte da espiritualidade mesmo, eu fui aprender muita coisa, Fui viver a espiritualidade em Caraguá. Aí estabeleceu a família, Enfim. Isso. E nesse processo todo, assim, dessa trajetória, de onde nasceu, depois onde morou nos primeiros momentos da sua vida, e até vir para Caraguatatuba, muitas experiências vão sendo acumuladas, da bagagem da vida, Sim. Alguma coisa assim que você se lembra, algo que talvez tenha marcado, tenha feito muita diferença na sua vida, nessa trajetória, do seu desenvolvimento, a sua infância, adolescência, algo assim que você vê como um fator determinante que pudesse fazer daquilo que você é hoje, Uma mulher de Deus, e que se coloca a serviço do reino de Deus para a evangelização. Assim, alguma coisa que você consegue identificar lá no seu passado que tem alguma ligação com isso que você faz hoje? Eu acho que lá no passado mesmo, a questão da espiritualidade, assim, eu me lembro muito da minha avó mesmo, Minha avó era uma pessoa que, quando ela ia visitar a gente, vinha de Vitória, Espírito Santo, ela levava a gente para a igreja, Então, assim, é algo determinante, assim. Ela já chegou a ser católica, mas depois, não, ela virou protestante. Mas ainda assim, ela levava as crianças para a igreja. Então, acho que isso é algo determinante, assim. Sim. Uma lembrança forte, assim, Para depois chegar até na questão da espiritualidade, assim. Mas a minha mãe também, chegou
a me levar novinha para a igreja, já a igreja católica, mas catequese mesmo eu fui fazer depois de adulta, quando eu fui morar no Guarujá, que meu pai passou por lá também. Ah, sim. Aí eu fiz catequese lá. Então, assim, lembra-se como um personagem marcante na sua vida familiar, como talvez uma iniciadora na sua vida cristã, sua avó. Minha avó ela era uma mulher de muita fé. Depois sua mãe também conservou isso? Depois minha mãe, assim, ela chegou a levar um pouco, mas a minha mãe também sempre foi uma mulher de muita oração, mas ela não frequentava muito a igreja como a minha avó. Minha avó, ela frequentava muito, assim, aprendeu, ela chegou a fazer aula para aprender a ler, que ela não sabia ler, ela foi fazer aula para aprender a ler a Bíblia. Ela queria aprender a ler a Bíblia, então ela foi fazer aula para aprender a ler a Bíblia. Sim. Então é uma figura bem marcante assim na minha vida. Mas assim, caminhando mais propriamente para a razão primeira, né, da sua vinda aqui no canal, né? A sua caminhada cristã, assim, essa inserção no seio da igreja, como é que isso começa, assim? Quando é que você ganha autonomia e começa a caminhar com as próprias pernas, né, na sua vida cristã, na igreja? Antes, quando eu cheguei em Caraguá, eu não ia muito, né, para Santa Missa. Eu não conhecia, na verdade, muito bem, né? Eu fiz uma catequese, mas foi tudo muito rápido na época que eu fiz. E aí depois, quando eu vim para Caraguá, eu comecei os estudos, então eu meio que me afastei, né? Assim, não fui me aprofundar, né? Então, assim, eu vejo que depois eu fui caminhar mesmo a partir do Jovens Sarados, né? Que eu fiquei 7 anos no Jovens Sarados. Então, assim, antes disso eu cheguei a passar, né? Em missa de cura e libertação, então isso chamou minha atenção. Aí depois fiz o ECC, eu e Juliano, na época. Mas depois foi o Jovens Sarados mesmo, assim, que eu fui ter um encontro, né, um encontro maior, assim, com Deus, com essa espiritualidade mesmo, de conhecer, de me aprofundar, né? Sim. Aproveito até para mandar um abraço para o padre Edmilson, né? É verdade, um abraço. Mentor ali dos Jovens Sarados, né? E também os Jovens Sarados aqui da Caraguatatuba, ao menos, né, tem um grupo muito forte ali, né? Sim, sim. Que Deus abençoe a todos, né? Depois, então, essa sua caminhada, ela ganha um pouco mais de autonomia, então, ali junto com essa espiritualidade, podemos assim dizer, carisma, com os Jovens Sarados. Isso. Durante 7 anos, você esteve com eles, né? Estive lá. Isso. Depois, entrando mais naquilo que é o novo de Deus na sua vida, né? Penso eu, né? Que nós não podemos lançar fora as experiências que vamos fazendo na vida, né? Por isso que eu fiz questão de que você pudesse fazer esse resgate, assim, buscar lá no passado, onde é que está, né, a raiz de tudo isso, daquilo que você é hoje, né? Sim. Então, se você já fez uma memória ali da sua avó, depois passando pela sua mãe, as experiências, citando também Jovens Sarados, né? Que te deu uma base muito boa, né? Grande importância. De intimidade com o Senhor, né? Sim. Que essas coisas foram possibilitando, né, que o hoje fosse possível, né? Isso. Então, assim, o hoje, o que é esse hoje, né, na sua vida? Deus, né, te deu uma inspiração, né? Uma inspiração. Aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa inspiração que Ele colocou no seu coração, há quanto tempo isso surgiu, né? E, enfim, vamos clareando aí para aqueles que nos acompanham agora através do canal, né? Qual é a inspiração de Deus, né, que você traz no seu coração para nós hoje? Hoje, assim, eu e junto com a Ingrid, né, a gente fundou ali as Mulheres Eleitas, né, a princípio as Mulheres Eleitas, né? Sim. Só que aí, né, nesse andar da carruagem, assim, veio também os Homens Eleitos. Sim. Mas assim, como iniciou, foi exatamente assim numa fase da minha vida que estava bem difícil. Eu estava vivendo o luto do meu pai, né? E aí passou alguns meses, eu acabei... Que eu conheci, né, por sinal. Isso, E aí depois eu tive né, eu engravidei,
né? Uma gravidez muito desejada, né? E aí eu tive uma perda gestacional com 4 semanas. Então, assim, eu já estava vivendo um luto, aí veio mais esse luto. Então, assim, foi algo muito forte na minha vida. Sim. E eu estava mesmo, ainda assim, eu estava servindo, né? Eu servindo Jovens Sarados, dentro da igreja na leitura. E tentava, assim, passar por cima dessa dor, né? Tentando não mexer nisso. Mas, assim, foi crescendo um incômodo muito grande no meu coração, né? E aí foi quando eu pensei, assim, que talvez eu buscando algo, um outro carisma, uma mudança na minha vida, isso pudesse mudar, assim, de alguma forma. Eu não sabia o que fazer, na verdade, né? Sim. E aí foi quando eu entrei em contato com o fundador de um outro carisma, né? E eu já tinha participado de um retiro com eles, né? E aí ele pegou e falou para eu me aproximar, né, do carisma e tal. E ele falou de um retiro de mulheres que ia ter em São Paulo, que é do grupo deles, né? A comunidade Cristo Libertador. Sim. E aí eu fui para esse... Que é o retiro... Foi o Magdala? Isso, foi Imersão Magdala. Imersão Magdala. Aí ele me convidou, né, o Guilherme, ele fez esse convite. Aí eu fiquei muito, assim, empolgada, só que como era longe, assim, eu pensei, né, eu não vou sozinha. E aí eu fui convidando outras pessoas, né, e quando eu vi, assim, a princípio a gente chega de carro, e aí quando foi ver já tinha 15 mulheres. Aí a gente alugou uma van, e aí a gente foi pra lá, né, e aí a gente, né, as mulheres mesmo, uma foi chamando a outra, né, e a gente foi. E aí lá eu tive, assim... Um encontro pessoal muito forte com Deus, muito forte mesmo, assim. E ali eu acho que eu comecei um início de cura interior mesmo, assim, cura de tudo que eu estava vivendo. Então ali acho que iniciou um processo, assim. Sim. E aí depois, esse retiro foi, acho que o primeiro do ano que aconteceu, foi acredito que foi em 2022. E aí aí a gente voltou e eu e a Ingrid nos aproximamos ainda mais. E aí a gente ficava falando sobre essa imersão, né? A gente queria fazer de novo e era uma vez por ano. Sim. Então a gente já estava esperando para o próximo ano. Foi quando quando a gente foi ver no próximo ano, não caía de domingo. E as meninas, a maioria, trabalham em comércio, né? Sim. E então não daria. E a Ingrid, inclusive, né, também não daria para ela participar. A Ingrid que está morando na Alemanha agora. Isso, né? Agora está na Alemanha. Um abraço para ela, que muito com certeza ela vai assistir esse vídeo também, né? Que Deus te abençoe, Ingrid, né? E aí, assim, aí a gente conversava muito, aí quando ficou sabendo, aí eu conversei com o fundador, aí ele falou que a agenda deles não tava, né, não teria como, mas foi quando ele deu a ideia, ele falou assim, conversa com o seu pároco e vê com ele, se ele aceitar, a gente faz o retiro na sua paróquia. Aí eu peguei e falei, não, então vou conversar, né? E aí eu lembro também que assim, aí eu fui conversar com o senhor para ver se tinha essa possibilidade, né? E outras mulheres também chegaram a falar do retiro, né? Dessa imersão com o senhor. A própria Ingrid também, né? Conversou com o senhor. E aí o senhor pegou e né, abriu essas portas, assim, para iniciar o retiro. Aí, assim... Esse foi em que ano foi esse retiro lá? Em São Paulo foi 2022, aí em Caraguá foi 2023. Na Paróquia São João Batista. Paróquia São João Batista. 2023. Isso, o primeiro retiro lá. E aí eles que foram para paróquia, fizeram imersão Magdala. Aí a princípio a gente ficou até meio tenso, assim, porque tinha que dar uma quantidade de pessoas, né, para fechar o valor, assim, porque não podia levar custo, né, para a igreja. E aí eu esperava 90 mulheres, quando eu vi, acabou dando 200 mulheres, né? Então, assim, todas saíram maravilhadas, assim, de lá, né? Saíram felizes. Aí depois e aí foi uma sequência, né? Depois aconteceu de novo o retiro lá, e aí teve outras paróquias que fez também o convite de estar fazendo, e eu e a Ingrid que organizava junto com mulheres das paróquias, né? E aí a gente foi organizando. Quantos retiros aconteceram na nossa diocese até hoje? Esse Imersão Magdala, né? Isso. Foram
acho que 5 retiros. 5. Foi 2 na paróquia São João Batista, teve um retiro assim na Santa Terezinha, teve aqui em Ubatuba também. Sim, né? Nossa Senhora das Graças. Isso. E teve uma em uma outra paróquia também. Nossa Senhora da Glória? Nossa Senhora da Glória, isso. Uhum. Então, e aí foi o tempo, assim, quando Nossa Senhora da Glória foi o último, né, que a gente fez, e aí a gente já sentia que em oração, né, a gente sempre em oração, a gente viu que já era tempo de mudar o tema, de também, assim, dar esse tempo para também entender o que Deus queria, né? Sim. Porque a gente organizava para outras pessoas apresentar o retiro, né? Sim. Então a gente já sentia que Deus queria algo a mais, assim. Sim. E foi nesse momento que vocês sentiram, você e a Ingrid, no caso, foi nesse momento que vocês sentiram essa inspiração de Deus para esse novo carisma? Foi aí? Foi mais ou menos por aí? Foi antes ou foi ainda um pouco depois? Em 2024, eu lembro que em 2023 a gente fez o retiro e aí a gente criou o grupo, né, no WhatsApp. E aí foram muitas mulheres pro grupo e aí eu lembro que eu conversei com a Ingrid e eu tava sentindo esse incômodo da gente criar um nome. Aí eu falei assim, a gente precisa criar um nome para esse grupo, né? Agora ele tem se fortalecido, é um grupo que reza, né, até hoje, o Santo Rosário, reza muito na madrugada. Então aí eu fiquei falando, a gente precisa de um nome, e a gente rezando, até que a Ingrid teve a inspiração das mulheres eleitas. Ela falou que ela estava em adoração e ela sentiu Deus falando isso ao coração dela. Aí eu falei, então, mulheres eleitas, vamos colocar. Aí... A primeira inspiração assim foi mulheres eleitas. Primeira inspiração, mulheres eleitas. Aí depois eu criei um Instagram com esse nome, e aí foi aumentando assim, né? Sim. Aí no Instagram tem bastante mulheres, né? Sim. Até homens também, mas tem muita mulher. E aí, depois do último retiro que foi feito na Nossa Senhora da Glória, a gente deu um tempo, né? A gente resolveu parar e colocar em oração para ver o que Deus queria. Eu lembro que nem assim, o senhor, que é meu diretor espiritual, é o diretor espiritual da Ingrid, das Mulheres Eleitas, né? Eu lembro que eu cheguei a falar com o senhor falava assim... reza, né, para saber o que Deus pede, né? E a gente ficou nisso. E aí eu lembro que acho que foi em 2024 mesmo, né? Acho que final de 2024, depois já tinha passado o retiro, se eu não me engano. Foi quando passou o retiro da Santa Terezinha. Não tinha nem chegado o último retiro. Sim. Aí eu tive um sonho. Aí nesse sonho eu lembro que eu tive esse sonho, que eu ouvia uma voz de mulher, né, falando que Jesus queria entrar no meu quarto, né, eu tava na sala e eu ouvi essa voz, e aí no primeiro instante, assim, eu meio que travei e falei assim, não, mas no meu quarto, né, aí ela falou, Jesus quer entrar no seu quarto. E aí, na minha imaginação, eu não via, assim, eu só ouvia a voz dela. E aí eu peguei e falei pra ela assim, mas se ele entrar no meu quarto, vai entrar muita gente junto. Aí ela falou assim, não se preocupa, porque ele vai entrar sozinho. Aí foi a hora que eu peguei e falei assim, eu consenti, né? Falei, então tá bom. E aí, de repente, eu me via já no quarto, tudo escuro, e a única coisa que tava clara mesmo era o ostensório, era Jesus no ostensório, e um altar branco, assim. E aí, na hora eu tomei aquele susto, um impacto, assim, e aí eu vi alguém como se tivesse, assim, me virando para a parede, uma parede que hoje tem a cruz no meu quarto, e aí me virando para a parede, e aí eu via uma imagem como se tivesse fosse uma filmagem mesmo, assim, né? Da paróquia Santa Terezinha. Sim. E Jesus ali exposto no altar. E aí, quando eu vi aquela filmagem, eu falei assim, nossa, que lindo, né? Eu falei assim, essa filmagem deve ser até do outro grupo, né? Que a gente faz o retiro para eles, né? Da comunidade. E aí era como se fosse uma câmera baixando e aí apareceu Mulheres Eleitas. Aí, sim. Quando eu vi, assim, aí foi a hora que eu acordei, aí começou um tempo, assim, de mais oração, né? Porque... A princípio, que nem o senhor mesmo falava, né? O senhor falava assim,
tem que assumir isso agora, né? Teria que assumir, tem que assumir, assim, essas mulheres que estão juntos, né, caminhando com vocês, né? Deus está pedindo algo a mais. Aí foi a hora que a gente ficou nesse tempo de discernimento, né? E aí também, aí foi quando, né, foi falado com o Padre Cláudio sobre o sonho, foi até uma das... é o pároco da Santa Terezinha. Santa Terezinha. Isso. Aí Um foi abraço até... ao Padre Cláudio também. Um abraço. E aí foi até uma das mulheres que caminhava, que estava caminhando com a gente, que foi, conversou com ele, né, falou desse sonho. E aí ele pegou, e foi quando eu já estava participando de um grupo lá, né, na paróquia, eu já estava caminhando ali dentro na paróquia, porque eu tinha decidido já, nesse tempo eu já tinha decidido sair do Jovens Sarados, porque até então eu não tinha saído, né. E aí ele pegou e autorizou, aí quando ele autorizou, aí foi quando a gente iniciou o grupo Mulheres Eleitas mesmo. Sim. Aí vocês começaram a se reunir como o grupo mesmo. Como Mulheres Eleitas. A gente fez... Começou os encontros como Mulheres Eleitas, começou ali então? Ali da paróquia, em maio de 2025. Aí a gente reuniu algumas mulheres que já tinham ajudado a gente com o retiro, né? A gente foi fazendo convite para algumas mulheres, elas aceitaram e aí a gente iniciou ali o grupo, né? Sim. E hoje, como é que vocês... bom, esse grupo, ele cresceu, né? De lá para cá, ele cresceu, né? E também, de acordo até com a necessidade mesmo, ele teve que ir ganhando um pouco de estrutura, né? Um pouco de corpo, né? Sim. E como é que foi esse processo aí? Como é que vocês, né? Como é que vocês se organizaram? Como é que está hoje isso? Tem um núcleo, reuniões regulares, encontros de oração? Como é que está hoje? Isso aí a gente criou mesmo um corpo, né? Assim, hoje a gente tem um núcleo com as mulheres que servem junto com a gente. Se eu não me engano, tem 24 mulheres ali que elas servem mesmo com a gente. Então, a gente divide em ministério, né? Então, tem mulheres na intercessão, tem mulheres na acolhida, tem mulheres na música, né? Então, meio que se divide assim, a gente se reúne, né? Reúne para rezar, reúne para ensaios, reúne para falar sobre retiro, né? Porque a gente chegou a fazer uma conferência no ano passado, final do ano passado. Então, foi criando esse corpo mesmo, né? Sim, e a atuação, e obviamente que todas as mulheres que estão inseridas aí nesse grupo, Mulheres Eleitas, com essas reuniões de oração, enfim, divididas em ministérios, elas têm a sua atuação junto às suas paróquias, né? Sim, elas continuam atuando em suas paróquias. Elas servem, inclusive elas servem, né? Em suas paróquias, então Elas não estão exclusivas para Mulheres Eleitas. Não, a gente se reúne uma vez por mês, né? Para fazer o encontro das mulheres, o encontro geral das mulheres, a gente se reúne uma vez por mês. Aí nesse encontro é onde elas servem, né? Cada uma serve em alguma coisa, mas assim, com o sentido maior mesmo de participar mesmo, até para elas, né? Que servem em outras paróquias. Ali, mais um encontro é para todas beberem da graça. Então, assim, no momento do encontro das mulheres, tem um momento de animação, né? Tem um momento de louvor, onde a gente faz oração mesmo, tem pregação, né? E, por último, tem um momento que é profético nosso desde do primeiro retiro, né? Que é a adoração. Sim. Então, todas ali participam da adoração para estar mesmo aos pés de Jesus e viver aquele momento de graça mesmo. E, de certo modo, também, quer dizer, diretamente, né? Não digo nem indiretamente, mas vocês acabam vivendo também uma vida comunitária, né? Sim. Nesses encontros, ainda que vocês não vivam juntas, numa mesma comunidade, mas de certo modo vocês acabam tendo essa convivência, né? Sim. E então isso então surge ali como Mulheres Eleitas e vocês estão caminhando, promovendo, né? Já promovendo encontros, né? Isso. Já promoveram encontros, estão se reunindo regularmente para rezar junto, louvar a Deus, enfim, acabam tendo essa vida comunitária. E o que isso tem gerado, assim, principalmente no coração, né,
né, no seu coração como fundadora, né? E o que isso tem? Como é que você vê o processo de evolução disso? O que Deus, assim, o que Deus te faz enxergar lá adiante, aonde nós não conseguimos ver? O que você percebe de novo de Deus aí? Então, eu acho que conforme, né, essa caminhada com as mulheres, desde o início, assim, dos primeiros retiros, teve, assim, muitas mulheres falaram dos homens, né, dos esposos, que queria participar também tinha um retiro para homens, né, de coisas mais voltadas para os homens. Então, assim, lá no início, eu e a Ingrid, a gente conversava muito sobre isso, porque eu falava que até o meu marido eu queria, né, participando também de coisas, assim, para homens. Então, assim, quando a gente iniciou o encontro das mulheres, aí veio essa inspiração, teve homens que iniciaram, né? E ali, quando iniciou, na verdade, assim, eles iniciaram ali com a gente também rezando. Eles ficavam mais afastados, né? E ficavam rezando. Tinha homem na música também que ajudava a tocar. Até hoje tem homem que ajuda a tocar na música, né? E aí eles ficavam mais afastados rezando, e aí a gente foi aos poucos apresentando eles para as mulheres. Os homens, eles iam levar as suas esposas? Era essa? Na verdade, não. Na verdade, assim, eram os homens que era esposo de serva, né? Aí, como esposo eles começaram meio que a caminhar dessa forma, assim, né? Iam juntos ali? E aí ficava mais afastado para rezar, e aí foi quando foi falado, né, dessa questão dos homens eleitos. E aí a gente, né, que nem a gente tem a camiseta das mulheres eleitas, aí foi a hora que eu falei assim, não, vou criar uma camiseta também para os homens, né, para eles começarem, para a gente apresentar eles aqui no grupo, né, Sim. E as mulheres que estão participando dos encontros, saber que vai ter o encontro dos homens também, né, então muitas mulheres ficaram sabendo ali, né, e aí foi assim que, aí eles, aí teve um dia que a gente rezou por eles, né, pelos homens ali, e depois de um tempo, eles iniciaram, mas eles iniciaram, assim, acho que mais pro final do ano mesmo, assim. Sim. Não teve muitos encontros ainda, 2025. né? Porque o nosso já começou em maio, né? Então, eles iniciaram um pouco mais pra frente. Poucos meses depois, os homens também já estavam... Aí eles fizeram o primeiro encontro, até eles fizeram um encontro para as famílias. Sim. Né? Que a gente... O que eu pensei, né? Vamos fazer um encontro para as famílias, que assim os homens que não conhecem vão começar a conhecer, vão saber que vai ter o próximo encontro que vai ser só dos homens. E aí isso aconteceu, assim, teve esse encontro para as famílias, depois teve um encontro só para os homens. Sim. Aí esse ano o que começou ali quase como uma proposta para mulheres, acabou ganhando o espaço para o desdobramento para os homens. Isso. Agora também já tem uma projeção para a família. Um pouco isso, né? Eu acho que a projeção, assim, maior é para a família mesmo, né? Porque, assim, os homens, as mulheres que vão nos encontros, leva as filhas, já leva as filhas, né? Até leva criança quando, né? Porque o nosso encontro, assim... cabe isso, né? Então, assim, os homens, quando foi no encontro deles, né? Eles tiveram um encontro para a família e um encontro só deles. Aí levou também criança, né? Então, assim, aí a gente identifica dessa forma, assim. Sim. Tem jovem que já caminha também com a gente nesses encontros, mulher e homem, separados assim. Mas a gente faz essa junção também, que nem em março mesmo a gente vai fazer o primeiro encontro, a gente vai voltar com os encontros, né? Sim. E aí a gente vai fazer essa junção, assim, dos homens e mulheres juntos. Entendi. Para iniciar. E acabam trazendo a família. Isso. E hoje você pensa que já se tem uma ideia de um carisma, né, que poderia ser, talvez, poderíamos dizer, se alguém... Geralmente as pessoas perguntam nas comunidades, né, as fundações e tal, qual é o carisma de vocês, né? Hoje você pensa que já daria para definir um carisma? Como é que tá essa questão? Eu acredito que sim, né? Em um dos encontros até que a gente teve, veio muito forte isso, assim, de estar todos juntos, né? Então, assim, não só para mim, né? Teve até... A gente tem uma formadora, né? Que ela também, ela foi um dia para pregar e ela falou isso também. Que ela sentiu isso, então foi uma confirmação, né?
E aí agora a gente está pensando em trabalhar isso esse ano, né? A comunidade, Sim. como comunidade, mas aí, né, ver tudo o que precisa, a parte burocrática, né? Para iniciar como comunidade, uma comunidade católica missionária. Sim. E aí, como a gente já é os eleitos, né? Então a gente colocou Geração Eleita. Sim. Né? Que também veio assim a partir de oração mesmo, o nome, né? O nome veio a partir de oração. Sim. E nasce com essa inspiração também de ser missionários, né? Ser missionários. Tá, então Deus já colocou no coração que essa ideia que em algum momento, não sabemos, né? Mas é tudo na graça de Deus, mas que em algum momento esta semente ela possa se desdobrar ou dar um fruto amanhã como uma comunidade de vida e aliança. Isso. A gente pensa dessa forma mesmo, né? Eu já conversei, né, com a nossa formadora, ela inclusive é da comunidade Cristo Libertador, ela tem, né, uma experiência muito grande, então ela vai iniciar um vocacional com a gente, né? Esse primeiro vocacional vai ser de 1 ano, ela inicia agora, né, no mês de janeiro. E ela vai ser esse processo, assim, pra gente descobrir, assim, cada um ir descobrindo o chamado, né? Se é um chamado para comunidade de vida ou de aliança. Né? Aí as pessoas aos poucos vão identificando mesmo os servos, né? Então vai ter um vocacional já para esses membros que já estão caminhando há mais tempo, é isso? Isso. Todos que já estão caminhando, a gente vai ter esse vocacional. Então, assim, então Deus já projeta aí a possibilidade de que esses, na medida que se sentirem vocacionados a isso, é claro, né? Já também, no tempo de Deus, vivam uma vida comunitária. Sim, sim. Assim, vida mesmo, morando numa casa, numa sede, essa é a ideia. Quem tiver, né, esse chamado, né? Sim. Eu vejo muito isso. Eu mesmo, eu e o Juliano serve junto também. A gente chegou até a pensar nessa questão, assim, do chamado para a vida mesmo. Mas a gente quer viver o vocacional para, né, ter essa confirmação mesmo, né? Então, assim, a gente vai deixar, né, o Espírito Santo agir mesmo, assim, aí cada um vai identificando, né? Sim. Você falou que para esse ano, agora 2026, vocês já têm uma agenda de programação? Você se lembra alguma das atividades que vocês vão promover ainda esse ano? A gente tem atividade dentro da paróquia que a gente já está servindo, né, na paróquia Santa Terezinha. Então a gente tem algumas coisas no calendário que a gente já colocou. E tem aqui em Ubatuba vai ter uma conferência, né? Vai acontecer dia 28 de junho. Então, e aí a gente fica assim aberto, assim, lógico, né? Respeitando o calendário que a gente já tem dentro da paróquia também, né? Então, por enquanto é assim. Provavelmente a gente vai ter também um retiro para os homens, a gente colocou isso mais para o final do ano, né? Vai começar os encontros agora mensais, vai começar a partir de março, né? Então começa primeiro o encontro com todos e depois começa o encontro dos homens, o encontro das mulheres, né? Então, e aí tem esse retiro, essa conferência que vai ter aqui. E também a missão, ela já adotou, né, também padroeiros, né, baluarte, enfim, pode falar um pouco também sobre isso? Então, a nossa baluarte, a gente viu desde o início Santa Maria Madalena, né, que foi o princípio de tudo, né, a Imersão Magdala, né, foi ali que a gente conheceu mais profundamente a espiritualidade de Santa Maria Madalena. Então, e foi acompanhando a gente por muito tempo, né? Então, assim, a gente adotou mesmo, assim. Ela, na verdade, acho que ela nos adotou, né? Por conta até dos retiros de muita cura, libertação, cura interior, né? E a gente tem Nossa Senhora de Fátima, né? Sim. Também que a gente foi, inclusive, o nosso encontro começou um dia depois, né? Dia 13 foi o dia dela, dia 14 iniciou o nosso encontro. E a gente
também já tem, né, esse lado, essa espiritualidade mariana, né, de estar rezando, então adotou também, né, ela nos adotou. Sim. E São José, né, o encontro dos homens, assim, eles sempre, a gente faz isso, né, nas entradas até a gente entra com a imagem, eles entram com a imagem também, né, a gente acredita muito nessa força da espiritualidade mesmo. Sim. E o que você e o núcleo, né, projeta agora para o futuro, assim, claro que inspirado naquilo que Deus, né, tá motivando vocês a buscarem, né? Quais próximos passos que vocês pretendem dar, até mesmo em vista da concretização disso que Deus coloca no coração, né, de que de fato essa inspiração ela acabe, né, se desdobrando aí numa comunidade de vida e aliança. Vocês têm alguma coisa em mente, algum passo que vocês estão pretendendo dar em direção a isso? Sim, então agora a gente tem um contador que ele cuida mais dessa parte de comunidade mesmo, assim, abertura, assim, no caso do Estatuto Civil, né? E ele cuida dessa parte mais religiosa. Então a gente ficou de marcar uma reunião para esse ano, para a gente conversar, explicar tudo para ele e ele iniciar os passos assim para o Estatuto Civil, né? A gente tem o outro estatuto também que o senhor está nos ajudando, né? Como nosso diretor espiritual, então também tem essa sequência onde vai se reunir ainda o pessoal, né? Que a gente ficou de se reunir para ver as práticas, né? Para ver várias coisas assim que tem que ser estudada. Um estilo de vida. Um estilo de vida, isso. Então, caminhando para encerramento, né, dessa conversa, penso eu muito salutar, assim, muito rica, né? Alguma coisa que você ainda gostaria de dizer, talvez uma mensagem, um convite, né, para todos os que nos assistem agora, não só as mulheres, mas como nós ouvimos, né, começou com uma inspiração para mulheres, mas hoje já atinge os homens, família, né, de maneira geral a sociedade como um todo, né? Assim, alguma mensagem ou algum convite que você gostaria de deixar? Eu quero deixar esse convite para dia 18 de março, que a gente vai voltar com um encontro geral assim, para os homens e mulheres, né? A gente vai estar divulgando o tema, tudo certinho. E assim, deixa de colocar isso, assim, que o que é o passo maior mesmo é a adoração, né? A gente quer se reunir para adorar Jesus e ele fortalecer as famílias. Né? Hoje a gente vê o quanto precisa, né? O quanto precisa disso, assim. Então, assim, para tanto os homens quanto as mulheres pensar nisso, assim, né? Nessa força que eles carregam se estiver aos pés de Jesus. Sim. Né? Eu acho que é isso. Amém. Então eu quero agradecer, né, a Regiane, muito obrigado, né, por estar conosco no canal, né, Uma História de Fé, esse, né, bate-papo rico, né? É bom saber que dentro do nosso território diocesano Deus tem inspirado, né, tem suscitado nos corações de algumas pessoas, né? Temos a comunidade, né, Divina Providência com mais de 20 anos, sim, né, sim. que cuida ali dos irmãos em situação de rua, enfim, e outras inspirações que Deus tem dado, né, graças a Deus. Então agradeço muito, né, a sua participação conosco. Peço mais uma vez que você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixa também o seu like, acione o sininho para receber as notificações. Nós então retomamos novamente numa próxima ocasião com mais um bate-papo. Vamos sempre trazer alguma conversa interessante, algo que possa nos edificar espiritualmente, humanamente. Então, muito obrigado. Peçamos a bênção de Nosso Senhor, que você que nos acompanha agora Nossa Senhora possa alcançar de Deus para a sua vida, sua família, toda a sorte de graças e bênçãos dos céus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho, Espírito Santo. Amém.